Olá, eu sou o reverendo Marcos Novaes, estamos começando o programa Provocações Teológicas e hoje nós temos a alegria de receber no nosso programa dois pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos a alegria de receber o reverendo Flávio Gonçalves, da Igreja Presbiteriana da cidade de Embu das Artes, e também o nosso colega aqui, o reverendo Tiago Cardoso, que é pastor da Igreja do Monte Alegre. Nós queremos agradecer a presença de vocês, muito obrigado por atender o nosso convite. E o tema hoje que nós vamos tratar é sobre a vida espiritual em tempos de pandemia. Eu gostaria então, nesses primeiros minutos, dar oportunidade para os pastores, para que eles possam saudar os nossos ouvintes. Pastor Flávio, primeiro... Boa noite, reverendo Marcos, boa noite, reverendo Tiago. É um prazer estar com vocês aqui e é uma honra ser convidado, para fazer parte aí desse programa que ora está se iniciando, e estamos aí para colaborar naquilo que Deus nos dê graça nesses momentos que estamos passando. Também agradeço, pastor, o convite, um prazer estar com o senhor aqui no seu programa e com o reverendo Flávio, com os amigos aqui. Que Deus nos abençoe e possa usar essa ferramenta que é o YouTube para nós, nesse bate-papo aqui, sermos abençoados e abençoar a quem nos assistir. Ok, muito obrigado mais uma vez a vocês. Antes de fazer as perguntas, nós queremos aqui falar sobre a Covid-19, e esse é um tema bem atual. Nós estamos num período de quarentena e eu queria, pelo menos aqui, pastores, passar para vocês os dados que eu peguei hoje. Inclusive o Facebook está anunciando diariamente os dados, os números das pessoas que estão contaminadas, das pessoas que vieram a óbito e também das pessoas que foram curadas. Então, casos confirmados no mundo, 2.256.844 casos. Total de mortes, 154.350. E o total de recuperados, 571.841. E diante desses números, nós vamos aqui fazer algumas perguntas para os nossos pastores. Deixa eu ver as perguntas que nós separamos. Bom, pensando nos números que nós acabamos de ouvir, nós vamos então à nossa primeira pergunta. Como a igreja pode lidar biblicamente com a pandemia da Covid-19? Sobrou para mim responder essa primeira, eu desde já fico até espantado com o número, Domingo passado, num sermão, estávamos comentando aí, e trouxemos justamente esse dado, e pelos dados que você acabou de passar, então nós tivemos aí um aumento de mais de 550 mil casos, de domingo passado para hoje, Então, em uma semana aí, o número cresceu tanto, e isso de fato preocupa, a todos nós. Essa pergunta que você fez aí, como que nós podemos lidar biblicamente, com a pandemia do Covid-19, eu creio que a resposta já está na pergunta. Você está dizendo aí que como nós podemos lidar biblicamente. E é com a Bíblia mesmo. Não há outra saída para nós cristãos a não lidarmos com essa pandemia, a não ser com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu me lembro aqui de Paulo falando para Timóteo. Olha, Timóteo, desde pequeno você tem sido ensinado nas Santas Escrituras. E essa Santa Escritura, a qual você aprendeu, ela te tornou sábio. Então, eu não vejo outra maneira, pastores, a não ser olharmos para a Escritura e acharmos resposta nela. Acharmos resposta para as nossas ações, para aquilo que nós falaremos, para aquilo que nós também buscaremos nesse momento, para a nossa vida e para a igreja. Penso que quem está sofrendo nesse momento são aqueles que não descobriram isso antes. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ter a palavra de Deus na sua vida, de ter a palavra de Deus no seu coração. Aqueles que souberam tirar proveito
nos momentos, vamos dizer entre aspas aí, de normalidade, esses estão se deleitando nesse momento, com certeza, no consolo que nós só encontramos nas Escrituras. Ainda na mesma pergunta, reverendo Tiago, a Covid-19 é um sinal da vinda de Cristo? Como é que nós podemos lidar com essa realidade ou podemos enxergar que Deus é soberano nessa situação? O que o pastor tem a dizer para nós? Eu creio que sim, que essa pandemia é um sinal da vinda de Cristo, né? O Senhor Jesus lá em Mateus 24, ele fala dos sinais dos tempos, né? E dentre os sinais está esse tipo de praga, de doenças, como a gente está vivendo hoje, né? E nesse sentido, eu creio ser um sinal dos tempos, né? O que não nos autoriza a dizer quando Cristo vai voltar, não é nesse sentido. Pelo contrário, quando Cristo trata dos sinais, ele fala que ainda não é o fim, né? É só o princípio das dores. Mas eu creio que a Covid e tantos outros sinais dos tempos nós vemos na nossa vida, no nosso dia a dia, e esse é um dos sinais. E a maneira bíblica de lidar com a Covid é crendo na soberania de Deus. Deus ele está como soberano que é por trás dessa pandemia, ele está no controle dessa pandemia, ele tem seus propósitos nessa pandemia e como soberano ele está cuidando de nós, nada escapou dele, embora todos nós fomos pegos de surpresa, né? Com tudo isso que está acontecendo. Então, a maneira bíblica disso ser tratado é olhando para a soberania de Deus e sabendo que Deus vai prover o que nós precisamos, né? Deus está no controle das nossas vidas. E creio também, reverendo Marcos, que a soberania de Deus ela não exclui a nossa responsabilidade, né? A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Então, biblicamente também, o modo bíblico de lidarmos com essa pandemia é sendo responsáveis. Aquilo que diz respeito ao cuidado com a higiene, com as precauções que as autoridades médicas têm pedido, a responsabilidade humana no sentido de ajudar o próximo nas suas necessidades, né? De continuar trabalhando dentro do possível, de discutir as questões de saúde, de economia, a responsabilidade humana da pesquisa, enfim. Então, a Bíblia nos fala que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que nós, nesse sentido, devemos descansar nele, confiar nele, mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana não exclui a soberania de Deus e nós também devemos buscar agir, atuar dentro daquilo que faz parte da nossa alçada como homens. Certo. É interessante que dentro desse tema que nós colocamos aqui, desta primeira pergunta, outros temas têm surgido. A questão exatamente da soberania de Deus, porque a gente percebe que tanto o ímpio como o crente estão sujeitos a pegar a Covid-19, a se infectar também. Isso é uma coisa que todo mundo está vendo, está percebendo. Outra coisa interessante, os temas com relação à questão de curas. Uma das questões que eu percebi que veio à tona é a questão da teologia da prosperidade, daquilo que os pastores pregavam, da cura imediata, como o cristão pode lidar com o sofrimento. E é interessante que eu queria perguntar para vocês sobre essa questão mesmo, né? A questão da cura, da restauração. Deus usa os meios naturais como médicos, remédios, ou nós devemos simplesmente declarar a cura, esperar que um grande milagre aconteça? Porque o reverendo Tiago falou aí da responsabilidade humana, mas nem sempre as pessoas enxergam assim, né? Geralmente esperam um grande milagre acontecer, ou seja, uma intervenção sobrenatural de Deus. E como a gente pode lidar com esta questão, né? Como entender que esses médicos, remédios, essas circunstâncias estão sendo usadas por Deus? Eu creio, pastor, que esse é um momento bem esclarecedor
para toda a humanidade, né, a respeito dessa pergunta. Porque nós estamos vivendo isso. Aqueles que pregam a cura, que pregam o milagre ou estão aguardando algo cair do céu, né, para resolver todo o problema, nós percebemos que são pessoas que caminharam ao longo da sua vida por um engano. Né? Hoje, se tocando no assunto, hoje recebi algumas mensagens bastante interessantes a respeito desse assunto. Né? Pessoas falando que nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas extraordinárias ainda vão acontecer, e a solução é a oração. Né? Como se não coubesse a nós o fato de nos cuidarmos, o fato de nos preservarmos, o fato de buscarmos também no Senhor as respostas para aquilo que não conhecemos. Precisamos da proteção dos homens? Precisamos. Acima de tudo, precisamos da proteção de Deus. Né? Se essa nós não tivermos, sim, estaremos perdidos. Muitas dessas igrejas que pregam essa questão da cura hoje estão fechadas. E pessoas estão sendo curadas. Você passou um dado aí até bastante animador, podemos dizer assim. Né? Se por um lado estão morrendo pessoas, por outro lado, esse número de pessoas que estão sendo curadas pela medicina, acima de tudo, pela graça de Deus, né, estão acontecendo. Devemos orar por essas pessoas. Devemos pedir que Deus as abençoe, que Deus as capacite para que cada vez mais achem a cura, né, dessa doença. Ok. Então nós vamos à nossa segunda pergunta. Como os pastores estão se adaptando às novas realidades impostas pela tecnologia? Vocês creem que nós agora estamos experimentando uma igreja 100% online? É possível? Olha, eu penso que não, já que o Tiago não quis responder, né? Então eu penso que não, 100% online não. Né? Até mesmo porque se nós pensarmos em igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo, né, nós jamais entenderemos uma igreja 100% online. Eu penso que o que está acontecendo nesse momento é aquilo que o mundo já vem apresentando para nós. Né? São as mudanças, as transformações. Reverendo Tiago, nós como pastores, nós estamos realmente sendo desafiados com essa questão da tecnologia, que mesmo estamos gravando um programa. Eu percebo que vocês dois usam bastante as redes sociais, têm feito lives, têm edificado a igreja de vocês. Como é que é esse processo? Como é que o pastor agora tem que encarar que é uma realidade imposta? Ou não dá para o pastor ficar em casa simplesmente orando pelo seu rebanho? As ovelhas querem ouvir o pastor, e não apenas ouvir, mas querem ver o pastor também. Como é que vocês estão lidando com isso? É um processo fácil? Quais são as ferramentas adequadas aí? Como é que vocês estão se sentindo? Isso traz uma certa pressão para o ministério pastoral ou não? É mais simplesmente mais um desafio? Eu tenho visto essa pandemia nesse sentido de igreja online de maneira positiva. Eu particularmente no meu ministério usava muito pouco as redes sociais, né? Principalmente em questão de lives, essas coisas. Então eu tenho aprendido a usar essas ferramentas, tenho visto que é uma ferramenta que são ferramentas muito práticas e tem um poder de alcance muito maior do que nós temos no ministério normal, né? Vamos dizer, no ministério real, o ministério virtual, ele tem um alcance maior de pessoas no sentido de que você tem mais visualizações, alcança mais pessoas de outras cidades. Então, assim, eu vejo que os pastores têm se saído bem e as igrejas, nesse sentido da pandemia, usando o meio virtual, né? Eu particularmente preciso aprender muito, né? Por exemplo, eu não tinha Instagram, agora tenho entrado no Instagram, tenho visto lives também pelo Instagram, uso bastante, tenho usado o Facebook da nossa igreja, né? Que o pessoal da própria igreja já tinha criado
há tempos atrás. E canal de YouTube, como o senhor já tem, acredito que o pastor Flávio, a igreja lá também deva ter, a nossa igreja não tem, e nem eu, mas eu vejo de maneira positiva, nesse sentido de abrangência. E a questão de pressão, eu particularmente tenho procurado fazer o que geralmente eu já fazia na igreja, né? Então eu tenho seguido as exposições bíblicas que eu já estava usando na igreja, as aulas que eu já estava dando na igreja de escola dominical, e a necessidade de disciplina, né? O fato de nós estarmos em casa, eu creio que esses meios de você, olha, tal dia eu vou ter uma live, acaba te ajudando também a não cair no perigo da ociosidade, né? De não produzir algum conteúdo para a igreja. E então eu vejo nesse sentido positivo de alimentar a igreja, e a gente mesmo acaba sendo alimentado e abençoado. O retorno tem sido muito bom. Agora, essa questão de igreja online, eu creio que todos nós três aqui estamos muito tristes, porque o que mais o pastor gosta é de estar com as suas ovelhas, né? O pastor gosta de estar com gente, visitando, aconselhando, nos cultos, evangelizando. Então, a igreja, na minha opinião, vive um momento triste, que é o fato da gente não poder estar junto. O virtual é bom, mas para mim é um paliativo. Eu creio que o que a gente está fazendo é como aquele soro no paciente. Sim. Né? O paciente está ali sem poder se alimentar, mas ele está tomando um soro na veia para... Então, é bom os estudos online, uma live, programas como esse que a gente está gravando aqui, mas nada substitui o estar junto com a ovelha, estar junto com a igreja, o congregar, né? Porque o que nós estamos vendo é que em muitas áreas, como na educação, o online, né, está substituindo o presencial, ou modificando. Então vamos pôr fogo aqui no negócio. Vocês acham então que não tem como acontecer isso com a igreja? O online não vai substituir o presencial? Não, eu creio que não, né? Eu creio que ainda estamos longe. Pode ser que isso aconteça, mas estamos muito longe disso acontecer, né? Mas espiritualmente, pastor, em que muda? Por que não pode substituir? Porque hoje, acho que é o caso da esposa do reverendo Tiago, a minha esposa está estudando agora online, eu estou estudando online. Então a gente sabe que no online a plataforma ela torna o conhecimento onipresente. O reverendo Tiago está falando com um público muito maior do que se ele fosse reunir o público dele ali na quinta-feira à noite ou na quarta, não sei. Então é nesse sentido, espiritualmente é possível a gente optar pelo online e substituir? Quais implicações espirituais? Então, substituir creio que não, né? Podemos acrescentar isso daqui para frente no nosso trabalho ministerial. Como você falou, até corrigindo o termo aí, você usou o termo bastante, né? Nós fazemos bastante live, não fazemos tanto assim, fazemos o trabalho que vínhamos fazendo no dia a dia, na semana. Né? E o que nós temos que lembrar, pastores, nesse sentido aí? Quando nós falamos de ter uma igreja 100% online, nós precisamos ter em mente também quem vai assistir esse culto 100% online. E estamos sim, né, vivendo esse momento digital. O mundo está passando por essa transformação digital. Isso é algo que veio para ficar, não tem como sair, né? Mas a gente precisa lembrar também, eu já certa vez trabalhei no programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal, e o número de analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever, só no Brasil são de 12 milhões. E muitos desses estão dentro das igrejas. Né? E quando nós falamos de um analfabeto que não sabe ler e escrever, se você for transferir isso, não tenho esses números ainda, para um analfabeto digital, né? Um analfabetismo digital, eu creio que ele talvez dobre, né, essa quantidade. Então nós precisamos lembrar que toda transformação que chega, ela traz consigo algumas coisas.
né? Algumas implicações. Algumas implicações. E se por um lado nós precisamos, ou pensamos numa igreja 100% online, nós também precisamos pensar em preparar essa igreja para receber esse conteúdo, né? É uma revolução que veio para ficar, sim, né? Desde 1450, né? Quando Gutenberg criou o primeiro material impresso, né? Em termos de dados, né? Pegando aí de uma matéria que recém fiz pela internet, né? Do curso que estamos fazendo. Naquela época você tinha 12 mil livros ali, quando Gutenberg, né, criou a imprensa ali. Você tinha 12 mil livros. 50 anos depois você tinha 12 milhões de livros. A reforma só foi possível por conta dessa revolução tecnológica. Né? Exatamente. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo vai trazer, sim, implicações, vai trazer, sim, necessidades. Nós precisamos nos adaptar enquanto promotores aí da opinião, enquanto promotores da verdade. Precisamos capacitar, né, os nossos membros a isso, prepará-los a isso, mas a caminhada ainda é longa. Agora, nesse sentido de estudo online, eu tenho feito 2 cursos online e até um curso é sobre pregação expositiva. E eu comparei o curso que eu estou fazendo online com o curso na época do seminário. E a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: os dois são válidos, né? Por exemplo, o online é muito bom porque não tem ninguém interrompendo o professor. Você escolheu o seu horário. Eu escolho o meu horário, eu paro o vídeo, eu faço as minhas anotações. Mas, por outro lado, na minha época de seminário, tinha coisas que na troca de experiências com o próprio professor, então o professor chegava durante a semana e falava assim: na minha igreja aconteceu isso esse domingo e tal. Tipo, a necessidade, às vezes, de ter que mudar um sermão, por exemplo, né? No momento você está pensando em pregar uma coisa, mas acontece um fato na igreja inesperado. A troca da experiência com os colegas, as perguntas, porque às vezes alguém faz uma pergunta que você nunca imaginou. Não sei se vocês, como pastores, já passaram por isso. Tem perguntas que o pessoal faz na escola dominical ou no contexto da igreja que eu penso assim: da onde a pessoa tirou isso? E toda essa questão, ela acrescenta na nossa vida. Então, nós fomos criados para ser relacionais. Então, o online é bom. Ele veio, como o pastor Flávio disse, para ficar, para edificar, para somar. Mas ele nunca vai substituir os nossos relacionamentos. Por isso que eu acho que, além do online, é necessário que continue tendo as aulas em seminários, em escolas, tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está orando com as suas ovelhas, quando você está vendo ali, chorando, se alegrando, nada substitui esse relacionamento, né? Então eu creio que uma coisa não exclui a outra, né? Sim. Dá para complementar as duas coisas, e tanto é que eu acho que todos nós porque você vê, virtualmente falando, a gente tem sido extremamente abençoado. Você abre o seu computador, tem grandes pregadores pregando, grandes professores pregando, artistas fazendo shows, mas todos nós sentimos falta do quê? De estar junto com a igreja, de estar trabalhando, de estar produzindo. Hoje eu fui visitar a minha irmã e ela trabalha de home office. E eu falei: e aí, como é que tá? Ela falou assim: não vejo a hora de voltar para o escritório. Né? E não é a necessidade de estar lá, mas é a necessidade também de que, se a gente fica só dentro de casa, vivendo numa bolha, isso nos impede de ter experiências reais. Né? O ser humano ele é social. Né? E esse social, ele vai aquém da sua família. Sim. O que a gente tem percebido na fala de vocês, a própria realidade da igreja, que o que mais a igreja quer, que os crentes querem, é retornar aos cultos presenciais. Sim. Eles estão felizes, estão participando, os pastores estão trabalhando, os pastores estão se desempenhando bem, estão cumprindo bem essa função aí, mas o que mais a gente percebe é a necessidade urgente de retornar. Bom, agora deixando os pastores, e vamos agora a uma pergunta que envolve a espiritualidade dos próprios membros da igreja. Quais são as estratégias para que os crentes mantenham a comunhão espiritual com Deus na quarentena?
Porque nós, como pastores, o reverendo Tiago colocou, nós estamos no mesmo pique praticamente. Estamos trabalhando, estamos produzindo, orando, lendo, fazendo cursos, estamos nos atualizando, aprendendo novas ferramentas. Mas e o crente? Porque sabemos que não basta apenas as lives. O que o crente precisa fazer para manter a sua espiritualidade nessa quarentena? O que vocês têm aconselhado, ensinado? Quais caminhos vocês têm apontado para os crentes? Eu sempre parto do princípio que crente lê a Bíblia, crente ora, né? Crente, ele busca Deus. E desde quando começou esse momento de quarentena, eu vejo que o Senhor tem nos preparado para esse momento. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou na mão, muito pelo contrário, né? Ele nos preparou. Eu tenho uma experiência muito enriquecedora lá da igreja, onde um pouco antes, né, a série que fizemos, um pouco antes dos momentos da pandemia, foi o livro de Abacuque, que retrata bem esses acontecimentos. Então, o que é isso a não ser mais do que o zelo do Senhor para com o seu povo, né? Nas quarta-feiras estávamos estudando ali o livro de Provérbios, né? Fica até a dica aí, ó. Ainda falta um pouco mais de 30 dias aí para a quarentena, né? Então, leia o livro de Provérbios, 31 capítulos, né? Você vai se encher de sabedoria, justamente para lidar com momentos difíceis como esse, com as crises. Estamos passando por uma, não sabemos se outra virá, mas temos que estar preparado, né? Então, eu sempre parto desse pressuposto, daquilo que foi feito antes, né? E que estratégias são essas? São estratégias bíblicas mesmo, né? Que o Senhor nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, né? Buscai e achareis. Né? Evitar coisas que nos atrai para uma concupiscência, né? Que nos atrai aos prazeres da carne, aos prazeres deste mundo. Porque eu creio que um dos maiores problemas nosso nesse momento é nós lutarmos contra o pecado. Porque se o pecado é que nos afasta de Deus, né, então nós temos que envidar esforços com aquilo que já aprendemos, com aquilo que o Senhor já nos deu, hoje com a sua palavra, com a oração, né, para que nós não venhamos a nos desviar tanto dos caminhos do Senhor, como os nossos olhos não se desviem nesse momento que, se não cuidarmos, pode ser um momento de ócio, como o reverendo Tiago falou, né? Deus tem nos abençoado nesse momento, né? Até com esse acervo aí hoje de internet, de cultos, de mensagens, de louvores, né? De palavra. Então nós precisamos nos alimentar disso aí, né? Que a quarentena também pode ser uma boa oportunidade para os crentes serem tentados e pecarem, né? Exatamente. A gente está vendo aí que o número de divórcios está aumentando, de brigas entre casais. Então a gente precisa entender o que os crentes têm que fazer então, né? Reverendo Tiago. Eu creio, reverendo, que os crentes eles devem fazer o que já deveriam estar fazendo. Que nós deveríamos... Mesmo antes da quarentena. A quarentena só tem nos mostrado que nós temos uma oportunidade maior para nos dedicar às disciplinas espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia, o culto doméstico, o jejum, a edificação por meio da leitura ou assistindo vídeos, estudos pela internet. Então, nesses dias de quarentena, a gente precisa entender que se a gente não estava tendo uma vida devocional, já estava errado nesse sentido. E voltar ou iniciar uma vida devocional, tendo como prioridade a leitura da Bíblia, a oração, procurar sempre estar se alimentando por meio de pregações de outros pastores, né? Assistindo algum culto online. Então é aplicar as disciplinas espirituais. Isso não é apenas para a quarentena, é algo que a gente tem que procurar fazer todos os dias. Não é fácil. Uma coisa que eu percebo também, que mesmo em quarentena, a gente tem dificuldade para pôr em prática as disciplinas espirituais. Temos. A Bíblia. Então, essa quarentena tem nos ensinado que o nosso problema nunca é falta de tempo. Sim. O nosso problema é espiritual, é carnal, é uma luta contra a carne, é uma luta... É o coração do homem. É o nosso coração. Então, você tendo tempo ou não, nós precisamos ser disciplinados, né? No sentido de ter sempre aquele horário,
o melhor horário para fazer a sua devocional, o culto doméstico, né? Culto doméstico, pelo menos lá em casa, sempre foi muito difícil. Sim. Sempre foi muito difícil aplicar por essa questão que nós falamos, e dos argumentos que a gente usa é que cada um tem o seu horário, né? Mas a quarentena tem nos ensinado a ter essa disciplina do culto doméstico, por exemplo. Nós nunca fizemos tanto culto doméstico como agora, né? Louvado seja Deus por isso. Mas eu creio que isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente, e nós vamos dar continuidade, precisamos dar continuidade na nossa vida devocional, no culto individual, em família, e nossas ovelhas também. É isso que a vida do pastor espiritual não é diferente da ovelha, né, do membro da igreja. Ok. Pastores, a quarta pergunta aqui, que é muito interessante para nós, e uma pergunta bem direta para vocês. Nessa quarentena, qual é o maior desafio para um pastor? Como vocês enxergam isso? Qual é o maior desafio para o ministério pastoral numa pandemia? Porque o reverendo Flávio falou aí da questão da reforma. Há muitos textos aí na internet falando como os reformadores lidaram com epidemias e problemas assim, mas nós agora, no século XXI, com essa pandemia aí, qual é o maior desafio do pastor? Olha, acho que é uma pergunta muito pessoal, né? Cada um vai ter a sua experiência. Eu tenho percebido que um dos maiores desafios, isso desde o começo, depois isso tem amenizado um pouco, mas é aquela questão de você sempre querer fazer mais. Você sempre querer ajudar mais. Você sempre querer estar com aquele irmão que você sabe que pode estar passando necessidade, pode estar sofrendo, pode estar sozinho, pode estar angustiado, e você não poder atendê-lo. Então essa falta da presença, do poder estar lá e administrar isso, tem sido, pelo menos no meu ministério, uma das maiores dificuldades. Como o pastor Tiago nos disse agora há pouco, né, o tempo continua sendo um desafio, né, sem dúvida nenhuma. Mexer com as tecnologias também continua sendo um desafio para nós. Mas a dor de não ter as nossas ovelhas por perto, né, de sentir o cheiro da ovelha, de passar a mão na lã da ovelha, isso tem sido um grande desafio nesses tempos de epidemia. Tiago? Eu creio que, partindo primeiro para o meu particular e tentando aplicar de modo geral, meu primeiro desafio nesse momento de pandemia foi lutar contra a ansiedade. Né? Nos primeiros dias eu fiquei muito ansioso com as contas a pagar, as minhas, a da igreja. A arrecadação da igreja tende a cair. Essa vai ser uma realidade, né? Que a arrecadação da igreja vai cair. E então a ansiedade foi algo que tomou o meu coração nos primeiros dias, na primeira semana dessa pandemia. Então, acho que nesse sentido é um desafio também nós ajudarmos o nosso povo, o povo de Deus, a lutar também contra a ansiedade, porque eles também estão ansiosos, né? Então, eu conheço pessoas da minha convivência, membros da minha igreja, que são autônomos. E é aquele autônomo que ele trabalha de dia para comer à noite, né? Paga aluguel do seu ponto, né? Alguns pagam aluguel e já me disseram, pastor, não tenho dinheiro para pagar o aluguel mês que vem, porque meu comércio está fechado. Então, isso deixa o nosso coração ansioso. Então, um desafio que eu tenho tomado para mim é essa questão da ansiedade, e o que eu tenho percebido é Deus falando ao meu coração e ao coração da igreja que Ele tem cuidado de nós. Eu creio que nós já estamos, pelo menos a nossa igreja já está fechada há 30 dias, né? E algumas pessoas já estão paradas quase esse tempo, sem produzir. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que Jesus disse, que Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo
e cuidará de nós também, que somos seus filhos, nós temos visto isso dia após dia. Você pensar que uma pessoa que trabalha como autônomo está 30 dias sem trabalhar, mas não tem faltado pão, porque na verdade, eu falei aqui das necessidades econômicas, de pagar um aluguel, os compromissos, mas o que a Bíblia fala é que nós temos apenas duas necessidades: comer e vestir. E Deus tem provido e Ele vai prover tudo isso. E então o desafio é vencer a ansiedade, ajudar a igreja a vencer a ansiedade que ela tem vivido nesse sentido. E com os desafios, a fé ela é vivida também em momentos de crise. Sim. Nós estávamos conversando antes aqui, quando encontramos, que graças a Deus todos nós estamos supridos. Sim. Todos os compromissos da igreja, das nossas igrejas, estão supridos. Compromissos missionários, compromissos econômicos, né? As contas da igreja. E Deus vai continuar cuidando de nós. Sim. Mas para mim o maior desafio foi a ansiedade, lutar contra a ansiedade. Imagino. Bom, pastores, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas temos aqui duas perguntas bem pertinentes, uma bem provocativa. A ceia online, se continuar, e nós esperamos que possamos aí retornar o mais breve possível aos nossos cultos, mas e se demorar mais tempo, tendo essa possibilidade, o que vocês vão fazer? O que nós devemos fazer? A ceia online, ela é possível em um período de pandemia como o que estamos enfrentando, ou biblicamente? Eu gostaria que vocês fossem bem objetivos aí nesta resposta. Porque eu estou perguntando, porque essa é a pergunta que tem gerado discussões. Pergunta do momento. A pergunta do momento é esta: a igreja vai ou não ministrar ceia online? Se é que existe ceia online, né? Mas é a expressão que está sendo usada. Sim, sim. Olha, tá aí mais uma pergunta que eu respondo por mim, né? Nesse caso aí, ceia online não. Batismo online também não, né? Muitos modismos, penso eu, nesse momento, muitas pessoas até mesmo querendo, sem querer prejugar e já fazendo, mas estão usando esse momento também para criar, né, ou trazer para cima de si alguns holofotes. Eu penso que muitos têm usado esse momento para isso, em nome de uma falsa comunhão, em nome de uma falsa ceia, um momento ali a ser lembrado, né? No momento não, no momento eu não vejo a Bíblia nos colocando isso como algo essencial na vida da igreja. Tiago, assim como a palavra de Deus é um meio de graça, né, que tem alimentado os crentes, esse é um questionamento. A ceia não poderia também alimentar os crentes online? Eu creio que não, pastor, porque vou falar agora como um presbiteriano, né? Como um presbiteriano. Nós, como presbiterianos, nós cremos no princípio regulador do culto. A ceia é um elemento do culto, né? Ela faz parte do culto. E o princípio regulador do culto, ele vai dizer o seguinte: nós só estamos autorizados a praticar no culto aquilo que a Bíblia nos autoriza. Sim. E na minha interpretação a essa questão da ceia online, a ceia é um meio de graça para se viver em comunidade. Presencial, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, ele tomou a ceia com seus discípulos. Ele mesmo disse que não tomaria aquela ceia enquanto não voltasse no reino de seu Pai. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele vai dizer sobre a necessidade: quem quiser comer, come em casa, mas a ceia havia essa necessidade de reunião, né? Então ele até usa o termo: quando vos reunis, não é a ceia do Senhor que tomais. Então eu creio que não há exemplos bíblicos, como também eu não acredito em culto online, né? O culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Quando eu assisto um culto abençoado pela internet, eu assisti. Eu não participei daquele culto.
Eu creio que culto é congregacional, é presencial, né? Nós acreditamos, como presbiterianos, em 3 tipos de culto. O individual, né? O seu culto com Deus. Esse individual seria o de Mateus, que o Flávio citou, entra no teu quarto. Isso. Uhum. O culto familiar, né? Com a nossa família. E o culto público, com a igreja. Muito bom. Até que Hebreus 10, 25 diz para nós não deixarmos de congregar. Então eu creio que a ceia, como o batismo, são sacramentos para serem ministrados no Pastor, culto público. Baseado nesse texto, com a igreja. nesse texto de Hebreus que o senhor citou, então esses crentes que deixam a igreja local e se contentam com o online, também estão descumprindo Hebreus 10, 25, né? Com certeza. Deixar de congregar. Com certeza. Esse é um falso sentimento de estar diante de um culto, assistindo, porque assistem e dizem, Deus falou comigo, a palavra foi maravilhosa, mas então aquilo ali não é a mesma coisa que o culto presencial, o culto bíblico. Não, e não é a mesma coisa, porque veja só, o culto congregacional, ele traz todos os benefícios e desafios para as nossas vidas. Porque é muito bom ser um crente virtual. Sim, bem cômodo. O crente virtual, ele escolhe a mensagem que ele quer ouvir. O horário, o pastor, né? Então, provavelmente os crentes virtuais não vão escolher o pastor Tiago para ouvir. Então, é muito cômodo. Mas o congregar é o ambiente onde nós podemos viver a palavra de fato. Sim. Muitas vezes o fato de nós não queremos congregar é uma rebelião do nosso coração. Sim. Porque quando a gente está junto, nós 3 aqui, agora para fazer esse vídeo é uma beleza. Mas se a gente começar a viver juntos, eu vou ter que pedir perdão a você porque eu vou te ofender. Sim. Eu vou ter que aprender a te amar de uma maneira sobrenatural, como a palavra de Deus ensina, e assim vice-versa. Então, a igreja é a maneira de nós colocarmos a palavra em prática, de vivermos o amor, o perdão, né? Outras coisas também, eu citei aqui 2 coisas mais negativas, mas, por exemplo, a bênção de fazer parte de uma igreja. Às vezes, no momento de alegria, nem todos da igreja estavam comigo, mas sempre nos momentos que eu mais precisei, das minhas maiores lutas, eu pude contar com os meus irmãos na fé. Então, a igreja é uma bênção, congregar é uma bênção. O não desejar congregar é um pecado do nosso coração, que nós temos que lutar, pedir graça de Deus, porque só pela graça nós vamos ter esse desejo e não vamos perder esse desejo de congregar. Ok, muito boa a resposta.